No dia 3 de outubro de 2023, saiu essa notícia. Escolas do Rio terão professores de educação física especializados para lidar com crianças autistas. E esse é um grande ponto extremamente relevante. Como será a preparação dos profissionais que vão lidar no seu dia a dia com pessoas autistas? E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, bora pro vídeo! Olá meus amores, tudo bem? Alípio Júnior falando, e esse é o Te Amo, Nossa Jornada. Nesse canal falamos sobre informações, notícias, as nossas experiências sobre o transtorno do espectro autista. E hoje eu vou comentar sobre uma notícia que eu recebi do meu pai, li, e achei extremamente interessante trazer para vocês aqui no canal. Essa notícia saiu no jornal Extra, o jornal Extra do Grupo Globo, e foi publicada dia 3 de outubro de 2023, bem recente por sinal. E nessa notícia fala sobre um projeto organizado pela Special Olympics com a parceria do governo do estado do Rio de Janeiro, visando capacitar profissionais de educação física para atuarem com crianças com o TEA nas escolas. E isso estamos falando das escolas da rede estadual, o que é extremamente importante e relevante. E aí surgiu a ideia de comentar aqui no vídeo como será a preparação dos diferentes profissionais que podem atuar com crianças autistas, com adolescentes autistas, adultos autistas, ou seja, com pessoas autistas ao longo de sua vida. Então, se você achou esse tema relevante, deixe o seu like aqui, porque isso mostra para a plataforma que esse assunto é importante de chegar em outras pessoas. Bom, olha só o que nós temos aqui de informações. Esse projeto, essa parceria feita entre a Special Olympics e o governo do estado do Rio de Janeiro surgiu de acordo com algumas projeções. Entre elas, se tem uma projeção de que 160 mil cidadãos fluminenses são pessoas autistas. Então, nada mais justo do que preparar profissionais que vão atuar com esse público para lidar diretamente com eles, dar ferramentas e instrumental necessário para que a abordagem e a atuação seja o mais relevante possível. E se você se interessou por essa reportagem, o link dela está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Você pode ler e se aprofundar mais sobre os detalhes da reportagem. E o grande ponto que a gente precisa levar em consideração, turma, é o seguinte: se teve uma grande evolução da ciência ao longo do tempo. E ao longo do tempo, novas nuances foram descobertas pela medicina e pelas demais áreas de conhecimento que a ciência vai nos trazer. E isso nos mostra que coisas que hoje são mais evidentes não eram tão evidentes assim no passado. E isso se transmuta, a gente vê essa concepção também dentro do transtorno do espectro autista. Quando a gente fala sobre o TEA, a gente tinha noções completamente diferentes num passado não tão longínquo. Vamos lembrar que há décadas, acho que nem década atrás, mas alguns anos atrás, se falava sobre, por exemplo, a síndrome de Asperger como uma parte dentro do transtorno do espectro autista. E atualmente a gente já nem se fala nisso, a gente já fala nos diferentes níveis de suporte. E aí, se você quiser que eu fale, grave um vídeo sobre os níveis de suporte, já comenta aqui, que é um assunto também interessante para as pessoas entenderem. E aí o que nós vemos? Muitas vezes, não só pessoas que atuam nas escolas, mas que atuam em clínicas, que atuam em hospitais, em ambulatórios e por aí vai, podem não ter o devido preparo para lidar com pessoas autistas. Muito pelo quê? Pelo fato dessa evolução ter surgido e a gente estar aprendendo a lidar com essas pessoas no dia a dia. Até porque, como o próprio nome diz, estamos falando de um transtorno do espectro autista. E o espectro já nos dá essa dimensão de que isso é amplo, não é algo restrito. Logo, uma pessoa não é igual a outra, e nós devemos levar isso em consideração, que não há receita de bolo, não tem como a gente lidar com todas as pessoas exatamente do mesmo jeito, pois nós estamos falando de pessoas que têm costumes, hábitos, uma educação e uma cultura diferentes. Então, se as pessoas têm essas diferenças,
eu não consigo tratá-las da mesma maneira. Isso seria fácil de falar para pessoas neurotípicas. Imagina para pessoas neurodivergentes. E é aí onde reside a necessidade dessa preparação, a necessidade dessa atualização, a necessidade de cursos de formação para que deem subsídios para esses profissionais atuarem de maneira excelente. E muitas vezes a gente pode entender que a excelência nada mais é do que fazer algo muito bom constantemente. Para que eu faça isso, eu preciso ter preparação. Então, ver uma notícia dessa, sim, nos traz um alento, traz um acalanto, nos traz um fio de esperança de que nós teremos profissionais que saibam atuar com essas pessoas que têm características e condições diferentes das demais. Obviamente que aqui na reportagem fala-se sobre a questão do profissional de educação física, do professor de educação física da escola receber tal preparação. Até aí ok, mas eu considero que seja necessário todos os profissionais. Vamos levar em conta, depois deixa nos comentários para mim, na sua cidade, quantas aulas de educação física tem na escola? Aqui eu falo de São Paulo e normalmente em algumas escolas nós temos 2 aulas de educação física na semana. Isso quando algumas escolas não retiram a educação física da grade. E sim, eu já vi isso acontecendo. Algumas diminuem para uma, algumas retiram totalmente da grade. Outros lugares têm até mais, já vi locais que tem 3 aulas de educação física na semana. Mas enfim, o ponto é, o profissional de educação física capacitado vai atuar de maneira excelente com essas crianças, com esses adolescentes autistas. Contudo, eles têm uma carga horária pequena junto a este aluno dentro da escola. E os demais professores? E os professores das demais disciplinas, o que vão fazer? Tomara que eles também tenham essa capacitação, porque o professor de português, matemática, história, geografia, artes, inglês, não importa. Pode ser que a criança autista, o adolescente autista, tenha interesse em algum desses conteúdos. E se o profissional não estiver preparado para lidar com esse tipo de condição, como é que ele pode atingir êxito, atingir o coração, fazer com que este aluno desenvolva o seu potencial? E aí, para falar desse potencial que pode ser atingido graças à ação de um professor, eu deixo aqui uma sugestão de vídeo, se você quiser assistir, que é Como Estrelas na Terra. É um filme não novo, ele é de 2007, um filme indiano, mas muito bom para mostrar essas nuances de que um professor pode fazer toda a diferença na vida de uma criança, sabendo como ela se comporta, sabendo as suas características, as suas condições e agregando, fazendo ações que vão ao encontro da necessidade dessa criança. Então a gente sabe que o poder do professor é extremamente grande quando ele está bem capacitado, quando ele tem instrumental e consegue entender essas diferentes nuances. E isso não vale somente para o transtorno do espectro autista, isso vale para qualquer outra condição neurodivergente, para qualquer deficiência, para qualquer situação em sala de aula, mesmo para as pessoas que não têm deficiência. O professor pode fazer grande diferença na nossa sociedade. Então, sim, esses projetos, essas ações que incentivam e fazem com que o professor tenha um desenvolvimento a ponto dele conseguir ter uma melhor atuação frente ao que se espera e ao que se encontra na atual situação, são muito bem-vindos. A gente precisa incentivar essas ações, a gente precisa ver que ações como essas vão fazer diferença na nossa sociedade, não hoje, mas sim em longo prazo. Então, se você achou que essa reportagem, que essa ação que foi feita pelo Estado do Rio de Janeiro foi importante, por que não você, enquanto cidadão, não cobrar das autoridades locais da sua cidade, do seu estado, que ações semelhantes também sejam feitas no seu estado, na sua cidade? Afinal de contas, quando nós lutamos, quando nós vamos atrás de algo para o bem comum,
nós não estamos pensando só em nós. Nós estamos pensando em toda uma sociedade, na qual, sim, nós fazemos parte. O nosso futuro faz parte. Nossos filhos, netos, vão fazer parte dessa sociedade. E o que você quer para o futuro deles? O que você quer para o seu futuro? Então, a gente precisa sim ir atrás dessas informações, e quando vem uma coisa boa como essa, a gente precisa divulgar. A gente, de fato, não é a ideia fazer ação partidária, não é isso. Mas sim pensar assim, opa, essa ação foi boa, o que a gente pode fazer por aqui? Como a gente pode pegar essa experiência e transportar para o nosso mundo, de forma que a gente consiga trazer alguma contribuição para quem reside em São Paulo, para quem reside em Santa Catarina, para quem reside no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, em Manaus, no Amazonas, aonde quer que seja. Porque as pessoas neurodivergentes estão em nossa sociedade e cada vez mais estão saindo do seu enclausuramento das residências e estão ocupando os mais diferentes espaços, os quais eles têm direito. Então, esse vídeo é um vídeo de conscientização, é um vídeo para mostrar essa reportagem e utilizá-la como pano de fundo para mostrar que nós temos papel muito importante para o desenvolvimento da nossa sociedade, principalmente com relação ao direito das pessoas com deficiência. Vamos fazer o nosso papel, vamos ir atrás dessas informações e vamos cobrar as autoridades para que façam ações em prol da pessoa com deficiência. Se esse vídeo foi bom para você, então se inscreva no canal, deixe o seu like, porque isso ajuda muito na nossa criação de conteúdo, mostra que o nosso trabalho está sendo importante e relevante. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!